Olá pessoal, seja bem-vindo ao Física em Casa com foco no Enem. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer uma questão inédita para você, certo? Uma questão de energia mecânica, certo? Um dos chutes que eu posso pensar que poderá cair alguma questão desse tipo, uma vez que é muito difícil cair uma questão como essa, certo? Mas se vier cair, você tem que resolvê-la, porque são questões que basicamente são fáceis de resolver. Basta você saber manipular todas as relações que envolvem energia mecânica, certo? E são quatro principais, né? Que é o trabalho, a energia potencial gravitacional, energia cinética e energia potencial elástica, certo? Essas são as quatro principais relações, né? Formas de energia que você poderá aplicar para solucionar, né? Para solucionar um problema de energia mecânica, tudo bem? Então vamos para a questão. Um ciclista pretende chegar ao ponto A do alto de uma rampa, como mostra abaixo. Então nós temos aqui uma rampa com uma altura h de 7,2 metros e ele pretende chegar ao ponto A. Certamente ele vai chegar com uma certa velocidade, certo? Desprezando qualquer dissipação de energia mecânica do sistema e sabendo que o ciclista parte com velocidade igual a 5 metros por segundo, obtenha o valor da velocidade com que o ciclista deve passar pelo ponto A, sem pedalar durante sua trajetória. Considere g igual a 10 metros por segundo quadrado. Pois bem, pessoal, o que a questão pede? Ela pede para você desprezar qualquer tipo de dissipação de energia mecânica do sistema, certo? Muitas das vezes, energias que estão relacionadas com a perda de energia mecânica são aquelas, né, que de alguma forma está relacionada com energia térmica, está relacionada com algum tipo de obstáculo que se possa pensar, certo? Algum tipo de colisão que possa acontecer, certo? São fatores que durante a trajetória de um corpo você pode, né, considerar ali perda de energia. Como trata-se de uma bicicleta, certamente você tem que considerar que não há perda de energia mecânica devido aos rolamentos, devido ao mecanismo que acontece durante o movimento da bicicleta, né? As rodas, a catraca, a coroa, né? Todo aquele sistema de roldanas, elas funcionam de maneira que não há perda de energia mecânica. E também, pessoal, a questão pede para você não considerar, né, a pedalada do ciclista, ou seja, o ciclista ele vem desenvolver sua trajetória sem pedalar, tudo bem? Então vamos lá, vamos pensar aqui na trajetória, certo? Você tem aqui uma rampa, vamos pensar que aqui é o ciclista, está no ponto B e ele quer chegar ao ponto A, tudo bem? Vou colocar bem aqui embaixo. E a questão diz que ele, no caso o ciclista, tem uma velocidade inicial de quanto? De 5 metros por segundo, certo? E ele está em uma altura inicial de quanto? Vamos considerar aqui, né, essa base da rampa como uma altura igual a zero. Então, essa altura H vai ser de quanto? De 7,2 metros. Tudo bem? 7,2 metros. Muitas das vezes a gente considera um ΔH, tá? Uma variação de altura, tudo bem? Mas se considerar que um H0 igual a zero, eu tenho que o H vai ser igual a 7,2. Na verdade, o ΔH será 7,2, certo? Mas isso não é problema, é uma questão de notação ou de referência, tá? Tudo bem? O importante é considerar o quê? Que neste ponto você tem energia potencial gravitacional, certo? E também, como você tem velocidade, você também tem energia cinética, tudo bem? Então veja, eu estou somando todas as formas de energia que está neste ponto aqui. Então se eu tenho altura, eu tenho energia potencial gravitacional. Se eu tenho velocidade, eu tenho energia cinética. Perfeito? Nesse outro ponto eu vou ter o quê? Eu vou ter
Nesse outro ponto, a altura é igual a quanto? É igual a zero, certo? Eu não tenho mais altura aqui. Tudo bem? Então, nesse ponto, certamente o ciclista, ele vai colocar só um pontinho aqui, ele vai chegar com uma certa velocidade V, que eu vou chamar de V. Tudo bem? Então, nesse ponto aqui, eu só tenho o quê? Energia cinética. Tudo bem? Só que aqui é energia cinética no ponto A. Então eu vou colocar um A só para diferenciar da outra energia cinética, que é no ponto B, certo? Pronto, você fez essa interpretação, então você iguala as energias. Sempre é assim, certo? Você interpreta em um ponto todas as energias naquele ponto e iguala com todas as energias em um outro ponto de referência, certo? Então ele sai do ponto B e vai para o ponto A. Eu tenho energia cinética e energia potencial gravitacional no ponto B. Toda essa energia cinética mais energia potencial gravitacional vai se converter somente em energia cinética no ponto A. Tudo bem? Então esse é o procedimento que nós conhecemos por conservação da energia mecânica do sistema, certo? Toda energia mecânica que está aqui nesse ponto vai ser igual a toda energia mecânica que está aqui neste outro ponto. Tudo bem? Relação da energia cinética. Massa do corpo vezes velocidade no ponto A ao quadrado, certo? Velocidade no ponto A ao quadrado, que eu vou chamar essa velocidade aqui, né? Velocidade no ponto A, dividido por 2. Essa é a relação da energia cinética. Energia potencial gravitacional. Massa do corpo, gravidade vezes altura. Tudo bem? Mais energia cinética no ponto B vai ser massa vezes velocidade do corpo. Velocidade no ponto B ao quadrado, dividido por 2. Certinho? Essa massa, o M, que é a massa do conjunto ciclista e bicicleta, certo? Elas são iguais, isso vai cancelar, porque está em todas as parcelas, certo? Velocidade no ponto A é o que eu quero. Eu vou manter aqui velocidade no ponto A ao quadrado dividido por 2. Deixar assim por enquanto, certo? A gravidade que a questão considera é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então aqui eu vou colocar 10, a altura 7,2 mais o que? Velocidade no ponto B, que é 5 ao quadrado dividido por 2, certo? Agora só é matemático, certo? Você vai desenvolver essa conta e nós vamos verificar qual é a velocidade com que o ciclista passa pelo ponto A, tudo bem? Então, como é que funciona aqui? 10 vezes 7,2 vai dar 72, certo? Vamos fazer bem aqui? Vou só colocar a velocidade do corpo A, certo? O 2 vai passar multiplicando toda essa expressão aqui. Aqui vai ficar quanto? 72, 10 vezes 7,2, 72. Mais 5 ao quadrado, 25. Dividido por 2. Certinho? Lembrando que esse 2 passou multiplicando, por isso que eu abri um parênteses, certo? Eu vou multiplicar esse 2 tanto nessa parcela quanto na outra. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 vezes 72 dá quanto? 144. Tudo bem? 144. Esse 2 multiplicado com essa divisão, com essa fração, o 2 de cima cancela com o 2 de baixo. Então, sobra o 25. Quando eu faço essa conta, nós temos o quê?
Velocidade ao quadrado vai me dar 144 mais 25. Isso me dá 169. Extraindo a raiz, nós temos o quê? Temos mais ou menos a raiz de 169. Vou fazer aqui no cantinho. Então nós temos o quê? Raiz de 169, mais ou menos 13 metros por segundo é a resposta dessa questão. Uma das coisas que é interessante, que muitas das vezes você vai ver em questões do Enem, que eles pedem muito o módulo da velocidade, certo? Então o módulo da velocidade pode ser negativo ou positivo, e vai ser sempre positivo, certo? O módulo sempre me dá um valor positivo, certo? Mas se, por exemplo, a gente der algum tipo de referencial, vamos pensar que esse é o nosso referencial aqui, certo? Então, qualquer vetor que esteja na mesma direção do nosso referencial, ele é positivo, certo? Se tiver no sentido oposto, ele vai ser negativo. Então, nesse caso aqui, se ele não considerasse o módulo, a gente tinha que considerar o quê? Que a velocidade é negativa, tá? Velocidade é negativa. Tudo bem? Velocidade é negativa. Principalmente, né? Principalmente porque a posição do corpo ela está diminuindo com o passar do tempo, certo? Quando a posição do corpo diminui com o passar do tempo, então a velocidade ela é negativa, tudo bem? Então neste caso nós marcamos a letra B de bola, certo? Menos 13 metros por segundo, mesmo porque não tem a velocidade positiva, né? 13 metros por segundo para confundir ali. E também a questão ela não te dá um certo referencial, certo? Ela não te dá um certo referencial. Mas é a única opção que nós temos. Então a gente marca menos 13 metros por segundo, tudo bem? Então pessoal, espero que você tenha gostado da questão. Espero que você tenha relembrado os conceitos de energia mecânica de um sistema, certo? Observação da energia mecânica. E que você possa se exercitar ainda mais, certo? Vai exercitando, vai fazendo questões como essa, porque são questões que é difícil de cair no Enem, mas quando cai, você tem que acertar, que é uma questão basicamente uma questão fácil de fazer, certo? Você tem que acertar uma questão como essa, tudo bem? E se você quer exercitar ainda mais, não deixe de clicar na descrição abaixo. Na descrição desse vídeo, você tem lá uma lista de exercício com questões inéditas para você, certo? Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado aí a esclarecer mais sobre o conceito de energia mecânica de um sistema e até a próxima.